Oi? Todas as guerras são brigas por terra. A Ucrânia é uma briga por terra. O conflito no Oriente Médio é uma briga por terra. Que papo é esse? Terra não é importante. É claro que é importante. Não é a única coisa que é importante, mas o ser humano vive na terra. Ele não vive dentro da água e ele não vive no espaço. Ele vive em terra. Terra é onde tem a fábrica, onde você constrói a fábrica, onde você planta comida, onde você extrai o minério, onde você constrói a usina energética. Você dorme. Onde é tudo, meu. Só que as pessoas ficam falando umas coisas sem se dar atenção do que elas estão dizendo. Então, a Terra é sim importante. Então, dominar a Eurásia faz com que você seja uma potência gigantesca. Se o Trump acha que ele dividiu o mundo com os três e vai dar a Eurásia para a China e para a Rússia, e a Rússia vai capturar metade da Europa, cooptar a outra metade, quebrar a Europa inteira, ele está cometendo um grande erro estratégico. E assim, as pessoas que não entendem disso, não estudaram, não conhecem, não são profissionais do assunto, têm opiniões. Elas podem ter a opinião que elas quiserem, podem discordar quanto quiserem. Mas essa opinião tem que estar baseada em fatos, em história, em acontecimentos, em estrategistas militares, em pessoas que só vivem respirando isso. E é meio unânime, não existe uma outra leitura dessa história, entendeu? Putz, vamos dizer que as coisas aconteçam do pior jeito e o Trump tenha sucesso em deixar a Rússia mais à vontade, ainda que não intencionalmente. 4 anos dá tempo de fazer um estrago grandão? Dá, porque toda a premissa do Trump e o que ele falou isso repetidamente para o Zelensky, todos esses acordos que foram assinados e não foram cumpridos pela Rússia não foram comigo. Aí o Zelensky retrucou. E as pessoas não gostaram que ele retrucou. Ele retrucou e virou e falou assim, mas você estava no seu primeiro mandato aqui e a Rússia não estava cumprindo com os acordos anteriores. Claro que o Trump pode dizer, mas não fui eu que assinei o acordo. Mas ele era o presidente enquanto o Putin não cumpriu um acordo que tinha assinado. Mas tudo bem, vamos dizer que não foi ele que assinou o acordo. Todos esses ditadores, eles não têm o problema, eles pensam no que a gente chama de longue durée, na longa duração, porque eles não têm a troca de poder. Eles podem desenhar estratégias de longo prazo. Então, ele pode assinar um acordo com o Trump e falar assim, tá bom, daqui a 10 anos eu vou cumprir esse acordo de 4 anos e vai ficar feliz e eu vou criar mais divisão na sociedade americana porque aí daqui 4 anos eu ataco e aí o Trump vai dizer, ou a oposição vai dizer, viu, quando a gente estava lá não atacou, e vai criar mais divisão na sociedade, porque esse é o objetivo dele. Qual é a grande estratégia do Putin? Acabar com a unificação europeia. Ele quer fragmentar, separar a Europa dos Estados Unidos, separar a Ucrânia dos Estados Unidos, separar a Ucrânia da Europa, separar a Europa de si. Porque quanto mais você tiver que abalar cada um deles isoladamente, é muito mais fácil. É muito mais fácil ele intervir politicamente, de formas de informação na França, do que ele ter que lidar com um bloco inteiro. Entendeu? Então, o que ele quer é isso. E para ele, se ele criar uma situação agora e ele fizer um acordo com o Trump, pode ser que ele cumpra o acordo. E eu acho que ele cumpriria o acordo durante 4 anos. Ali no começo. Mas o ponto não é esse. Ele não está jogando com a mesma janela de tempo. Ele joga um jogo diferente. É difícil, né? Porque assim, tá todo mundo jogando um jogo e ele tá jogando o jogo particular dele, que é mais ou menos... Ele é parecido com o jogo que tá todo mundo jogando. Usa o mesmo tabuleiro. Isso. Mas tem umas regras mais permissivas, né? Do caso. Ele sabe que o outro joga com alguma... O outro tem que respeitar umas regras que ele não tem que respeitar. Então ele tem algumas vantagens nisso, entendeu? Tipo, os Estados Unidos é uma democracia, vai ter eleição daqui 4 anos, vai ter eleição daqui 2 anos, o Congresso pode mudar ou não, mas se mudar, o que vai acontecer? Muda o equilíbrio de poder do que o Trump pode fazer. Na democracia, existe polarização. Na Rússia e na China não tem polarização, no Irã não tem polarização. Ninguém fala nada, entendeu? Ninguém pode falar nada, é só a vontade de um imposta. Então só tem divisão, ruptura de identidade nacional, de nação, de sociedade em democracia. Então ele tem outras armas
que o Ocidente não tem, que as democracias não têm. Do mesmo jeito que o Ocidente também tem armas que ele não tem. É muito mais difícil você mandar soldados para lutar em uma guerra porque você foi obrigado à força do que você está lutando porque você acredita num ideal de um valor, como o Ocidente acredita em valores. Então, o moral das tropas numa situação de combate, por isso que eu sempre digo, se a gente tiver realmente um confronto e o Ocidente não tiver completamente fragmentado, enlouquecido, polarizado, doente, se matando, eu acredito que o Ocidente ganharia em qualquer condição, porque em última instância nós estaríamos lutando por algo que a gente acredita na nossa alma, entendeu? Que é os ucranianos lutando pela casa deles, pela família deles, pela terra deles, e os russos estão segurando a onda. Né? Isso, exatamente. Então, enfim, eu não acho que dá para dizer só o que as pessoas estão falando assim. Ah, não, mas o Trump percebeu que os Estados Unidos não pode encarar... Esse é um argumento dos trumpistas. O Trump percebeu que os Estados Unidos não pode enfrentar a Rússia e a China, então ele decidiu se aproximar deles. Vamos dar 3 passos para trás, porque assim, esse argumento ele não para de pé com o argumento que eles estão dizendo 1 minuto antes. A China até então, um mega aliado dos Estados Unidos. A China só ficou rica porque os Estados Unidos resolveu fazer negócio com a China. Mas por que está todo mundo com medo da China? Por que eles estão com medo da China se eles eram amigos e são amigos da China? Ainda não teve guerra com a China. Porque eles entenderam que não dá para confiar na China. Então, como é que você vai dizer para mim que você vai confiar na China e na Rússia se você já não está confiando na China agora? Porque a China ficou rica e começou a gastar em armas. E agora está todo mundo com medo da China. Não, a grande ameaça é a China. Ele está fazendo isso para lidar com a China. Peraí, mas ele trouxe a China para perto. Os Estados Unidos trouxe a China para perto e a China virou um monstro. Um monstro que é criado pelos americanos. Porque os americanos decidiram que eles iam fazer muito negócio com a China. Não importava qual era a natureza do regime. Não importava qual é a essência, os objetivos, qual é o DNA daquele regime que controla aquela população imensa. Não importava. E agora eles estão com medo. Agora é rival. Entendeu? Então não dá pra você falar pra mim que, não, é porque ele quer se aproximar. Se você já não confia hoje, por que você vai confiar amanhã? Não mudou nada. Mas não é os caras procurando qualquer desculpa pra defender o Trump? Por quê? Por que diabos esses caras gostam tanto do Trump, Rock? Existe dentro do... Estou estudando isso daí, é muito interessante. Dentro da literatura de polarização, uma distinção entre 2 tipos de polarização. A polarização ideológica e a polarização afetiva. Emocional. A polarização ideológica, ela é sobre posição. Ela é uma discussão sobre políticas públicas. Ou seja, você é a favor da liberdade máxima de expressão, o outro é a favor de, de Estado menor. Nesse caso, a gente tem a possibilidade de mais de um líder, não é? Vamos lá. Em que sentido? Vamos lá. Pode ter mais de um cara defendendo as ideias que eu acredito, e aí a gente é polarizado pela política, pelas ideias. Então, vamos lá. Eu gosto do cara X, do Y e do Z. O X defende a pauta A, que eu gosto. O Y defende a pauta B, que eu gosto. E o Z defende a pauta C, que eu gosto. Não é mais de um cara, mas é todo mundo do mesmo lado, identificado com o que eu curto. Isso, mas aí é uma conclusão racional. Porque é uma análise de política. É tipo, eu sou a favor de um Estado menor, eu sou a favor de um Estado grande. Até então, as discussões de política que a gente tinha eram nessas bases. Na base... não dá para dizer que a política é na base da razão, mas assim, existia algum embasamento. E aí quando você expunha... Eu acredito em algo. Isso, quando você expunha uma contradição muito grande, não dava para o cara defender. Era muita loucura. Entendeu? Entendo. Porque, tipo assim, você fala, cara, você vai defender um negócio que é o que você disse que você é contra. Aí o cara, ele realmente não queria aquilo, então ele tinha que recuar. Agora, nós estamos vivendo uma era onde a política ela é feita na base de identidade. Política identitária. Na direita e na esquerda. Começou com a esquerda, isso, com a extrema esquerda, e agora veio para a direita.
E o que é política identitária? Identidade é baseada em emoção, não é em razão. É num raciocínio. Veja bem, então você pensa assim, então essa é a minha identidade. Não, cara. É história, é cultura, é sentimento, é amor por essa terra aqui, chamada Brasil. São coisas emocionais. Política identitária, ela é emocional. E uma polarização emotiva, afetiva, ela é baseada na emoção. Porque você não representa ideias que eu concordo. Você é uma representação de quem eu sou. Se você um dia vir e falar assim, eu odeio uísque, cara, eu sou você, então eu também tenho que odiar o uísque. Antes eu falava assim, não, cara, eu não gosto de uísque, eu gosto de vinho. Agora, se você um dia falar assim, eu odeio uísque, no outro dia você falar, não, eu odeio vinho, não importa. Porque o que vale mais é quem você é. Uhum. É uma conexão afetiva, emocional.